Renato, boa noite. Você falou antes do jogo que eram 3 jogos que definiriam a vida do Grêmio no campeonato. Mas o Grêmio chega ao seu 15º empate. O Grêmio empatou 15 jogos em 30. Metade dos jogos o Grêmio empatou. Com esse número, com mais esse empate contra o inimigo direto, ainda dá para pensar em título, Renato? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Óbvio que dá, Rafael. Eu, quando falei antes da partida que as 3 próximas rodadas eram bastante decisivas para a gente, que a gente não poderia perder, porque a gente continua no bolo. É um adversário direto que está brigando pelo título também, o Atlético. A gente não pode esquecer que o Grêmio tem uma partida a menos, a gente não vai ficar se agarrando nessa partida a menos que a gente tem, mas é sempre muito difícil. O Atlético é um dos candidatos ao título, só joga praticamente há quase 3 meses, de domingo a domingo, e a gente estava em 3 competições, agora nós estamos em 2. Joga para vencer, mas o adversário também quer vencer. A gente sabe que o empate hoje não foi dos melhores resultados, mas também não foi dos piores. É o que eu falei. O importante é a gente continuar nesse bolo aí. A gente precisa sair dessas 2 próximas rodadas do campeonato vivíssimos. Quanto mais próximo do líder, melhor. E aí depois sim, a gente vai ver se a gente vai brigar pelo título ou não. Agora não são rodadas fáceis, não. Essas rodadas de hoje e as de domingo, não só para o Grêmio, mas para os adversários diretos também pelo título, são rodadas decisivas e rodadas difíceis, até porque não tem jogo fácil no campeonato. Então esse pessoal do G6 aí praticamente vão se cruzar. E o importante é a gente sair, como falei, dessas 3 rodadas, 4, né? Porque nós tivemos já o Palmeiras também. Então o Palmeiras e Atlético hoje, domingo o Grenal e depois do Flamengo. Se a gente sair vivíssimos dessas 2 próximas rodadas, a gente vai brigar bonito pelo título, sim. Renato, mais uma vez você optou pela titularidade do Tassiano, que é um jogador que tem sofrido muitas contestações dos torcedores e da própria imprensa por conta dos desempenhos recentes da equipe. Essa escolha, a titularidade do Tassiano, ela não coloca uma pressão demasiada em cima do jogador? E você não tem uma opção melhor hoje que renda coletivamente melhor a equipe do Grêmio? Matheus Dávila, Band. Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos, a gente viajando com o Darlan, nos últimos jogos, a gente tem pego adversários que têm uma altura boa, são bons de cabeça, principalmente jogadores de meio de campo, e a gente reforçou bastante aquele setor justamente por causa disso. Hoje, praticamente, nós tínhamos 3 volantes, o Lucas e o Tassiano, mais o Darlan no banco, já que nós tínhamos o Matheus machucado, o Maicon ainda não tem condições de jogar 90 minutos. Então foi dessa forma que eu achei melhor. A gente ganha de um lado, perde do outro. É lógico que a gente precisa bastante da qualidade, por exemplo, do Mike e do Mateuzinho, mas infelizmente hoje não era possível. Então, uma equipe que briga aí por 2 competições, no momento não é nada fácil você colocar, eu sempre falo para vocês, da mesma equipe em campo, é difícil. É difícil, então eu tenho um grupo e a cada partida eu vejo o que é melhor para a equipe. Então hoje eu achei melhor jogar com o Tassiano e com o Lucas aí. O próprio Lucas já entrou em campo machucado, com muitas dores no pé, tanto é que ele teve que sair. Então é um preço alto que se paga, não é que se disputa mais de uma competição. Renato, o Maicon falou na saída de campo hoje que não dá para esconder que o Grêmio não jogou bem o primeiro tempo contra o Palmeiras e o primeiro tempo contra o Galo. Hoje, por exemplo, a gente viu uma série de erros de passes longos, por exemplo, do Grêmio no primeiro tempo. Isso foi pela composição do meio de campo que você escalou desde o início ou foi tomada de decisão dos jogadores de tentarem a bola longa e errarem na execução? Bruno Flores, Rádio Grenal. Não, nós sabemos que nós estudamos bastante a equipe do Atlético. Como sempre, a maioria dos treinadores mudam suas equipes quando enfrentam a equipe do Grêmio. O Atlético vinha jogando de uma maneira, hoje ele jogou com 3 zagueiros. Nós sabíamos no vestiário, procuramos armar uma maneira de jogar nessa bola longa, já que eles jogam com a linha alta e nós tínhamos a possibilidade, principalmente dessa bola longa, até porque nós temos jogadores rápidos lá na frente. Infelizmente, nós erramos alguns tipos de passe que poderiam nos dar uma condição melhor.
Eu concordo sim com o Maicon, falei para ele no vestiário, inclusive isso, que nós não fizemos um bom primeiro tempo diante do Palmeiras, não fizemos um bom primeiro tempo hoje diante do Atlético, mas é a circunstância de cada partida você mudar bastante jogadores, então o entrosamento não é o mesmo. Jogadores que são essenciais para a equipe, hein, mas ainda não têm condições de jogar em 90 minutos. No segundo tempo eu mudei a nossa maneira de jogar, principalmente na parte tática, colocando 3 jogadores fixos lá atrás, colocando 4 no meio e mais 3 atacantes. Nós melhoramos nesse sentido, até porque nós colocamos 2 jogadores que trabalham bem a bola, que é o Maicon e o Pinares ali no meio de campo, depois mais com a chegada do Everton. Então melhoramos na parte tática, melhoramos em todos os sentidos na partida, chegamos ao gol de empate e poderíamos ter vencido no final pela chance que nós criamos através do Ferreirinha, mas é assim mesmo, não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro. Você vai pegar equipes brigando para não cair, equipes brigando pelo título, no caso as nossas últimas 2 rodadas, a tabela para o Grêmio não é nada fácil, nós pegamos uma sequência de jogos muito difíceis, equipes brigando pelo título, nós com alguns problemas no departamento médico, foi o caso do Palmeiras, foi o caso hoje do Atlético, domingo o Grenal, na outra quinta-feira o Flamengo. Então são jogos difíceis. É aquilo que eu falei, o importante é a gente sair dessas rodadas vivíssimos aí, brigando pelo título, esse que é o nosso objetivo. Renato, eu vou seguir na questão do Maicon. Na saída de campo, na entrevista para a Paula Menezes, o Maicon se emocionou. Disse que quer muito jogar, mas que não consegue jogar. Exatamente o que tem o Maicon, o que impede ele de começar os jogos. E tu tem conversado com ele de que forma consegue ajudar nessa questão emocional do jogador querer jogar, mas não conseguir jogar. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Olha, Rodrigo, tem aquilo que eu falo para vocês, eu respeito a opinião, a pergunta de vocês, mas tem certas coisas que eu converso somente com os meus jogadores. O caso do Maicon, eu falei na outra entrevista, no último jogo, acho que depois do jogo do Palmeiras, a gente sabe da importância dele no grupo, a gente sabe da importância dele jogando, mas nem sempre é possível. Eu não coloco o Maicon no banco porque eu acho que o Maicon tem que ficar no banco. Eu troco bastante ideias com ele e a gente vê sempre o que é melhor para a equipe. Infelizmente, no momento, ele não tem condições de começar uma partida e sempre que ele entra, ele nos ajuda bastante. Mesmo machucado, nas partidas essenciais, decisivas, eu peço para ele viajar com o grupo, ficar junto com o grupo, que ele é um dos líderes do grupo do Grêmio, mas tem certas informações que eu prefiro não passar para vocês, o que acontece aqui dentro. Muitos de vocês ainda perguntam, muitos saem na frente falando um monte de besteira sobre A, B ou C, dão a opinião de vocês e depois vocês vêm atrás saber se aquela opinião está certa ou não. Então é importante aquilo que eu converso com o meu grupo. Da minha boca não vai sair nada, do departamento médico também não vai sair nada. A gente sempre busca o melhor para o Grêmio. Então, se a gente toma uma decisão aqui dentro, é para o bem do clube, é para o bem do time, não é por cima de A, B ou C. Então, tem certas coisas que o treinador sabe, juntamente com os seus jogadores. Então, as decisões são tomadas aqui, mas mesmo assim, a gente sempre busca o que é melhor para o time. Renato, por favor, queria que tu falasse um pouquinho do Matheus Henrique aí, que acabou não ficando nem no banco de reservas. Ele te preocupa muito para o Grenal? Como é que está a situação dele e também do Jeromel? Lucas Bubbles, do GE. Globo. Lucas, é aquilo que eu falei. Ainda mais uma semana de Grenal. Daqui a 4 dias, nós estaremos em mais uma decisão. Mais uma rodada difícil, clássico nosso aqui. E é aquilo que eu falei, nós temos jogadores no departamento médico, mas é aquilo que eu falo. Não vai sair nada do departamento médico, não vai sair nada da minha boca. A gente vai continuar conversando com o jogador, a gente vai sentindo, e até domingo, aí, uma hora e meia antes da partida, vocês vão saber qual é a equipe do Grêmio que vai enfrentar o Internacional. Como é que tu define o momento do Grêmio nessa temporada, Renato? É a arrancada de 2021, mas ainda é a temporada de 2020. Como é que tu vê o momento do Grêmio, que vem desses 3 empates, como o Pfeiffer falou na primeira pergunta, e que perdeu a oportunidade para colar lá? Essa oscilação entre os tempos. Como é que tu vê o momento do Grêmio na temporada? É um momento que tu define como? Jeremias Werneck, do All Sport e do SBT. Olha, você vai achar que é sacanagem minha, mas eu considero o momento do Grêmio excepcional. Excepcional.
E vou falar por quê. Porque o Grêmio não investe. O Grêmio tem os pés no chão. O Grêmio está do lado de grandes clubes que investiram. Está colado com esses grandes clubes, que jogam uma vez por semana. O Grêmio, até um mês atrás, 3 semanas, estava jogando 3 competições. A gente sabia que, de repente, nós íamos sair de uma porque ninguém aguenta. Saímos. Nós estamos na final da Copa do Brasil e estamos brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, tá ruim? O que está bom? O que está bom para vocês? Eu respeito a opinião de vocês, mas o que seria bom e o que seria ruim? Um clube que praticamente tem os pés no chão, sabe o que faz, dentro e fora do campo, muito bem. Está em mais uma decisão e está brigando pelo título. E as equipes que estão jogando uma vez por semana, que gastaram 200 milhões, estão do nosso lado. O que é bom, então? Então, a nossa opinião, a minha opinião, pelo menos aqui dentro do Grêmio, no momento, é excepcional o que o Grêmio faz nas competições. Lógico, saímos da Libertadores, não jogamos bem, não merecíamos ter passado pelo Santos, o Santos foi muito superior. Mas acontece, não é fácil se disputar 3 competições, não é nada fácil. E mesmo assim, nós continuamos em 2, e inclusive uma nós estamos na final. E aquilo que eu falei, nós estamos do lado de grandes equipes que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro, jogando uma vez por semana, e o Grêmio está ali junto com eles, do ladinho deles, com uma partida a menos. Aí vocês vão falar que o momento do Grêmio não é bom? Eu vou respeitar a opinião de vocês, mas eu vou voltar a repetir para vocês, o momento do Grêmio é excepcional. Aí você vai falar assim, mas o Grêmio ainda só ganhou até o momento estadual. Aí eu pergunto também para vocês, e quem ganhou, além do estadual até agora? Quem ganhou? Uma equipe vai ganhar a Libertadores. Merecidamente está lá o Palmeiras, o Santos, pelo que fizeram. Um vai ser o campeão. Na Copa do Brasil, só um vai ser o campeão. E no Campeonato Brasileiro, só um vai ser o campeão. Então você separa aí praticamente 3 equipes que vão conquistar ainda alguma coisa. E uma delas é o Grêmio. E ainda estamos na briga do Campeonato Brasileiro. Aí eu devolvo a pergunta para vocês. O que é bom? Pense, faço suas contas. O Grêmio está 16 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Grêmio empatou 15 vezes. Mas o Grêmio está no G6, com uma partida a menos. Está brigando pelo título. Está 16 jogos. Só que dessas 16 rodadas que o Grêmio está invicto, o Grêmio deve ter 10, 11 vitórias. E disputando até pouco tempo 3 competições. E no momento 2. Será que eu preciso dar esse discurso toda hora para algumas pessoas entenderem que o momento do Grêmio é excepcional? Se o momento do Grêmio não é excepcional, pergunte para as equipes que estão disputando só o Campeonato Brasileiro e não sabe, só uma vai ganhar. Pergunta lá para o outro lado, então, para as outras equipes, se está bom, se está ruim. Se está ruim aqui, está péssimo lá. Pode ter certeza. Então, esse é o meu discurso para vocês, com todo o respeito com a opinião de vocês. Mas essa é a minha opinião, junto com o meu grupo. Sem dúvida alguma. Quantos clubes não queriam estar na situação do Grêmio? Brigando pelo Campeonato Brasileiro e na final da Copa do Brasil. E com os pés no chão. Parabéns ao nosso presidente, à nossa diretoria. Nós temos os pés no chão e o Grêmio não ganha um título no ano, 2 títulos no ano e fica 5, 6 anos depois sem ganhar nada. O Grêmio todo ano chega. Todo ano ele é campeão. E aí eu volto a repetir. O nosso momento é excepcional. Para quem conhece futebol, ele é excepcional. Simples assim. Próximo. Bom, Renato, é inegável que o Grêmio sofre um baque, mais um empate dentro de casa. E agora? Como é que faz para remobilizar esse grupo, já que tem 2 jogos fundamentais aí para as pretensões no campeonato contra o Inter, um clássico Grenal, e depois pega o Flamengo, que também é um jogo importante para a ponta de cima da tabela. É o Gustavo Berton, Fox Sports e ESPN. Gustavo, mas não tem jogo fácil para o Grêmio, não tem jogo fácil para os adversários. A gente está tendo esses confrontos diretos no G6, nessa rodada, na próxima rodada, na outra rodada. Uma hora a gente tinha que cruzar com os nossos adversários, mas não é fácil para o Grêmio, também não é fácil para eles. Por isso falei que nas 4 últimas rodadas, 2 que passaram, Palmeiras e Atlético hoje, no domingo Grenal e na quinta-feira o jogo do Flamengo, que é o jogo atrasado que nós temos, se o Grêmio sair
vivo nessas 2 próximas rodadas, lá em cima, brigando pelo título, a gente vai ter condições de brigar até o final do campeonato pelo título, até porque a gente vai passar pelos nossos grandes rivais. Não que os outros jogos vão ser fáceis, não, mas são clubes que estão brigando pelo título, é sempre muito mais difícil. Então é por isso que eu falo, essas 3 rodadas antes do jogo que eu falei hoje e as 2 próximas, vai dizer realmente o que o Grêmio vai fazer, pelo que vai brigar no Campeonato Brasileiro. São confrontos diretos, mas é difícil para o Grêmio, mas é difícil para os adversários também, faz parte, uma hora a gente tinha que cruzar. Renato, o que está faltando ainda para o Ferreirinha assumir uma condição de titular na tua equipe? Jairo Cuba, da Rádio Galera. É que eu falo para vocês, ninguém conhece os jogadores, todos eles melhor que o treinador. Então, no momento que eu coloco um jogador, o outro, A, B ou C, para começar a partida ou durante a partida, pode ter certeza que o treinador sabe o que ele está fazendo. Pelo menos eu tenho essa minha opinião sobre mim. Eu sei o que eu faço. Então, muita gente, por exemplo, fala, o Ferreirinha rende bastante do lado esquerdo, onde joga o PP. E aí? Então, são coisas, o Alisson, do outro lado, está muito bem. O próprio Luiz Fernando. Eu acho que o mais importante de tudo são as opções que eu tenho. Só 11 podem começar uma partida. Feliz o Ferreirinha que está no profissional do Grêmio. Feliz o Ferreirinha que toda vez que a gente pede ajuda dele, ele vem e nos ajuda, como os demais jogadores. Eu tenho um grupo e eu confio em todos eles. E quando eu coloco uma equipe em campo, eu procuro o que é melhor para o clube. E durante as partidas, quando faço as substituições, eu procuro buscar sempre o melhor resultado para o clube. É dessa forma que eu trabalho. E é dessa forma que eu respeito todo o meu grupo. Independente se é garoto, se é jogador mais experiente. Ninguém vai jogar todas as partidas. Então a gente precisa de todo mundo. O importante é que toda vez que eu chamo A, B ou C, eles estão bem, têm entrado bem, têm nos ajudado. Renato, ontem eu perguntei para o Lucas Silva sobre a questão psicológica, né? Hoje um jogo muito importante, uma rodada muito importante, e domingo um jogo extremamente importante por ser um Grenal e por tudo que está acontecendo. O empate não foi o que a equipe gostaria, o clube gostaria. Eu te pergunto, como melhorar o psicológico para domingo contra o Inter? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Se melhorar, vai atrapalhar. Nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem mesmo. Aliás, agora eu vou fazer uma crítica para vocês, porque se quando um treinador, um jogador fala um negócio desse, vocês gostam de criticar porque estão falando de um Grenal e não estão falando da rodada. Vocês estão passando a semana toda, vocês que eu digo, alguns de vocês falando do Grenal. O Grêmio não tinha rodada hoje? O Internacional não tem rodada lá em São Paulo? Aí vocês começam a falar do Grenal a partir de domingo ainda, domingo passado. E esquece que a dupla Grenal tem uma rodada nessa quarta-feira decisiva. Então, às vezes eu não entendo vocês. Se um treinador começa a falar do Grenal na segunda-feira, vocês vão falar, mas e aí o Atlético? Esqueceu do jogo do Atlético? Ou o treinador do Internacional, Abel, fala do Grenal, eles vão falar, esqueceu do jogo de São Paulo? Então aqui parece que quando tem Grenal, parece que o planeta vai parar. O Grenal vale em 3 pontos. Tem a rivalidade, uma coisa normal, os 2 times estão brigando pelo título também. A partir da manhã a gente começa a pensar no Grenal. Mas nós estamos muito bem, é aquilo que eu falei, o Grêmio vive um grande momento, o Grêmio está na final da Copa do Brasil, que vocês não podem esquecer de falar isso toda hora, pelo menos até a final vocês vão ter que falar isso, e o Grêmio está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Jogamos para ganhar contra o Palmeiras, não ganhamos, jogamos para ganhar hoje, não ganhamos, mas são 2 concorrentes diretos, também é o título, não tem nada fácil, o Grêmio quer ganhar, eles também querem, o Grêmio quer ganhar o Grenal domingo, o Internacional também vai querer ganhar o Grenal domingo. O Grêmio vai querer ganhar na quinta-feira do Flamengo. O Flamengo também quer ganhar do Grêmio. Então não tem jogo fácil. É o que eu falei. O importante é a gente passar dessas 2 próximas rodadas, principalmente, que são concorrentes diretos, vivos. E aí a gente vai ver o que a gente vai precisar no final do campeonato. Até porque os nossos adversários também têm a concorrência direta entre eles e tem jogos difíceis. Então, calma, a gente está chegando no final, na reta final do campeonato, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Renato, boa noite. Já falando sobre o Grenal do próximo domingo, você é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio e vai enfrentar do outro lado o técnico que está próximo de atingir essa marca pelo rival, o Abel. Vocês nunca se enfrentaram no Grenal, então
tem um peso histórico. Como é que vai ser esse encontro com o teu amigo Abel? Bruno Halper, RBS TV. Bruno, em primeiro lugar, vai ser uma satisfação muito grande eu rever o Abel. É um grande amigo. A gente se encontrava de vez em quando lá no Rio. Fiquei muito triste por ele. Eu liguei para ele. No momento que ele chegou aqui em Porto Alegre, muitas críticas para ele, e pegou aí praticamente o clube que ele foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores. Eu acho que, eu não tenho nada a ver com o Internacional, mas o Abel é meu amigo, acho que houve umas críticas excessivas contra ele, falta de respeito, inclusive, e eu liguei pro Abel. Então vai ser uma satisfação muito grande eu encontrá-lo novamente domingo. Fico muito feliz pelo sucesso que ele voltou a fazer, mesmo sendo o nosso maior rival internacional, mas eu torço muito pelo Abel, até porque está aí para bater uma marca, como eu bati aqui no Grêmio, e de repente, quando ele voltou, até um tempo atrás, ele era um dos piores técnicos. Então faltou, pelo menos na minha opinião, muito respeito por parte de algumas pessoas da imprensa, por tudo que ele fez pelo clube, por tudo que ele representa. Deu a volta por cima, está demonstrando que é um grande treinador, não é por ele ser o meu amigo, mas eu sempre torci por ele, vou continuar torcendo, lógico, menos domingo. Então eu acredito que ele está de parabéns já por já bater esse recorde, como eu bati aqui no Grêmio. Eu volto a repetir, não tem nada a ver com o Internacional, mas eu sou um cara sincero, tenho sempre as minhas opiniões. Eu acho que algumas pessoas da imprensa faltaram muito respeito pelo momento que ele pegou o Internacional, deu a volta por cima, e principalmente quem é o Abel, quem foi o Abel até uns anos atrás no Internacional. Mas, infelizmente, no nosso país, as pessoas esquecem rapidinho quem são os ídolos, né? E a gente tem que estar provando a cada momento. Você fazer uma crítica é uma coisa, você faltar com respeito com uma pessoa como Abel, aí, pelo menos, a minha opinião, eu fiquei muito triste com isso, com algumas pessoas da imprensa. Mas mesmo as pessoas que estavam criticando ele, criticar é uma coisa normal, mas faltar com respeito, agora lá estão lá babando. E aí? Boa noite. Paulo Luz, depois desse empate, como foi diante do Atlético Mineiro, como foi também diante do Palmeiras, que o Maicon, por exemplo, disse que o Grêmio não jogou bem e que isso não pode ser escondido. O senhor também compartilha da ideia de que o momento do Grêmio ele é excepcional, como disse o Renato? Bruno Flores, da Rádio Grenal. Boa noite. Olha, o Grêmio é único com o Palmeiras, mas são apenas dois, e do sul do país, o Grêmio é o único classificado para jogar a final da Copa do Brasil. Então isso é importante. De não sei quantos clubes que iniciam essa competição, mas acredito que próximo de 60 e poucos clubes, ou mais, só 2 estão na final. O Grêmio é um. Por outro lado, lá naquele momento mais crítico, quando se iniciou o Campeonato Gaúcho aqui, sobre todas aquelas condições e todas aquelas adversidades, tem apenas um clube no Rio Grande do Sul que foi campeão, é tricampeão gaúcho, é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Grêmio, se referindo à resposta do Maicon e ao jogo de hoje, realmente nós não fizemos um primeiro tempo dentro das nossas características lá com o Palmeiras. Mas estamos enfrentando nada mais nada menos alguém que vai ser o nosso rival na Copa do Brasil e que é finalista da Libertadores da América. Fizemos um segundo tempo que nos permitiu empatar e no final do jogo quase o ganhamos. E hoje nós enfrentamos também o Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, que fez pesadíssimos investimentos, né, que só disputa uma competição, que joga realmente uma vez por semana, e que veio aqui, e eu vi o desespero do seu treinador ao final por não ter obtido a vitória, porque eles eram convictos que ganhariam de nós. E realmente nós, até a nossa estratégia, taticamente, estávamos bem conduzindo o jogo, e se nós não tivéssemos levado aquele contra-ataque, nós possivelmente estávamos amarrando o Atlético e nós iríamos buscar uma vitória. Porque esse era o desenho tático, a estratégia montada, porque a gente também tem que reconhecer os valores, a categoria, a postura e o desenvolvimento do Atlético. Então, o que eu vou dizer? Vou dizer que o Grêmio vive, sim, um muito bom momento.
Nós vamos para uma final na Copa do Brasil enfrentar um grande adversário. Nós não ganhamos nada, um poderoso adversário. Mas certamente, do outro lado, isso também reconhece que o Grêmio também é poderoso, que o Grêmio também tem uma história, tem uma trajetória, e que essa disputa tem, vamos assim dizer, 50% de cada lado. E mais a nossa história, o nosso peso e a nossa trajetória na disputa da Copa do Brasil. Doutor Paulo, boa noite. Como manter mobilizado o elenco gremista no Campeonato Brasileiro, visto que a disputa pelo título ficou mais distante? Jairo Cuba, da Rádio Galera. O nosso elenco está todo mobilizado. Todo. Puxa vida, eu compreendo o torcedor, eu já fui torcedor, eu respeito muito e compreendo a imprensa, né? Mas hoje é dia 20 de janeiro. Faz apenas 20 dias que nós estávamos celebrando essa passagem da Copa do Brasil. De lá para cá, nós enfrentamos adversários e vejam como é complicado e é difícil, porque realmente parece que empatar com o Palmeiras no Allianz Parque, eu não vou reiterar aqui o que eu já disse do Palmeiras, e inclusive enfrentando aquela situação do piso de campo, que é um piso fora da normalidade que a gente atua. E hoje, empatar com o Atlético Mineiro, nos mantém, no meu entendimento, e vamos lá ver no final eu não sou o dono da razão e nem da verdade absoluta, mas vamos ver lá, depois nós temos mais 8 jogos pela frente. Vamos ver no final do campeonato qual é a situação que o Grêmio vai chegar. Então o nosso grupo, e eu fiquei muito satisfeito, principalmente com o segundo tempo que nós fizemos hoje. Foi um segundo tempo brioso, foi um segundo tempo que o clube se entregou, nós trabalhamos muito, o clube realmente buscou de forma afanosa o empate e a vitória, né? Mas estamos também enfrentando um grande adversário. Então a gente tem que considerar como enfrentaremos agora no próximo domingo um grande adversário e depois na quarta-feira o Flamengo. Então eu quero te dizer, Jair, respeitosamente, que o nosso grupo está muito mobilizado, muito envolvido e a entrega tem sido muito grande no sentido de nos manter nessas posições. Paulo, o senhor acredita que o clássico Grenal de domingo ele ganha um peso ainda maior para o Grêmio por conta do bom momento que o Internacional vive no Campeonato Brasileiro e da briga clara que o arquirrival, o Inter, enfrenta hoje para ser campeão nacional? Matheus Dávila Band. Olha, já há um lema no Rio Grande, né, que é a nossa cultura. Grenal é Grenal. É um grande jogo, é um grande clássico, talvez um dos maiores do país, não é? Então, mas vale 3 pontos também. Independente das nossas classificações ou colocações, é sempre um grande clássico. E nós, a partir de amanhã, vamos fazer um trabalho muito sério, muito focado, muito concentrado, e certamente nós iremos ao Beira-Rio para fazer um grande jogo, com a expectativa de mantermos essa qualidade que nós temos apresentado nos clássicos, e certamente, por tudo que ele representa, e inclusive na nossa ascensão no campeonato, nós vamos lá para, com todo o respeito ao adversário, buscar uma vitória. Então é isso, é mais um jogo, é um grande clássico, mas é mais um clássico de tantas centenas que nós já jogamos, né, com vitórias importantes, também com revés, porque é da história do clássico, né? Então, com essa tranquilidade, o que nós temos que manter é o nosso trabalho, a nossa convicção, os nossos princípios naquilo que nós estamos realizando. Doutor Paulo, o Grêmio empatou 50% dos jogos no Campeonato Brasileiro. E, como já foi colocado aí, a remobilização e uma final de Copa do Brasil. Dá para buscar alguma coisa ainda, doutor Paulo, com esses dados, principalmente esse de 50% dos jogos o Grêmio empatou? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, nós temos um aproveitamento, é verdade, esses empates, mas também tem que dizer que nós estamos invictos a 16 jogos, e nos últimos 26 só tivemos uma derrota. Então, a Copa do Brasil é um fato, nós vamos jogá-la, não tem data, mas nós vamos jogá-la. Quem vai ganhar, a gente não pode afirmar, não temos certeza, mas nós vamos fazer um esforço sobre-humano, né, para buscar essa conquista. Tudo que depender da nossa estrutura de clube,
das nossas condições de provimento, de entrega de todas as condições, e temos certeza que o nosso elenco, o nosso plantel fará o possível e o impossível para obter essa conquista, respeitando o nosso adversário, que é o Palmeiras. Quanto ao Campeonato Brasileiro, nós temos mais 8 jogos. A gente não pode adivinhar o futuro. Mas uma vitória, ou 2 vitórias que podem nos sorrir, mas uma vitória e um empate nos próximos jogos já muda completamente o cenário do nosso desempenho no Campeonato Brasileiro. Então, vamos manter, não há processo de remobilização nenhuma aqui, o nosso clube está sempre mobilizado. Então, nós estamos muito preparados e vamos para esse enfrentamento, como nós fizemos hoje, respeitando demais os adversários. Porque é jogo, todos esses jogos, é jogos agora de cachorro grande, é jogos clássicos nacionais de grandes equipes que querem todos chegarem na ponta. Bom, Paulo Luz, o Grêmio matematicamente ainda tem chances de ser campeão, tem um jogo a menos inclusive, mas nesse momento o Inter está vencendo o São Paulo e está assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai visitar um time que pode até não vencer o jogo, mas vai estar ali brigando pela liderança. A pergunta é, qual a dimensão que o Grenal tem a partir dos resultados desta rodada? Jeremias Werneck, do All Sport e do SBT. O Grenal sempre tem uma grande dimensão. Eu já falei que é um clássico, e é possivelmente o maior clássico do país, né? Então, é um jogo que é imprevisível, é um jogo muitas vezes decidido num detalhe, é um jogo decidido realmente, às vezes, numa concepção de jogo, numa falha humana, enfim, né? Então, nós vamos fazer o nosso melhor, né? E o nosso melhor é trabalharmos até momentos antes do jogo, para darmos todas as condições, como diretoria, como vice-presidente de futebol, como comissão técnica, enfim, para nós fazermos o melhor enfrentamento. E as colocações, né, as classificações no campeonato são inerentes. Então, nós vamos nos preparar muito para fazermos um grande jogo, e vejo que uma vitória nossa altera esse cenário. Então, é para isso que nós vamos nos preparar com muita confiança, com muita concentração e, principalmente, muita crença dos nossos atletas, do nosso plantel, na capacidade de entrega, na capacidade da nossa comissão técnica, porque isso tem sido uma constante, né, nessa trajetória de 2020 e agora 2021, na disputa dos clássicos, que a gente tem sido feliz nos resultados. Isso não assegura absolutamente nada. É um jogo que se abre, é um novo momento, é um novo clássico, nós vamos lá com o maior respeito ao co-irmão para fazer esse enfrentamento, reconhecendo que o Clássico Grenal tem toda essa dimensão nacional e até além fronteiras, o que orgulha o Rio Grande e orgulha as duas instituições, porque realmente isso é uma marca do nosso desporto, é uma marca da nossa cultura, é uma marca do nosso jeito de ser como gaúchos e brasileiros. Então, é com essa dimensão, com essa envergadura que um clássico representa para o futebol brasileiro e mundial, que nós vamos ao Beira-Rio no domingo. Doutor Paulo, o Grêmio chega com uma invencibilidade de Grenais para o clássico de domingo. E de que forma vocês têm trabalhado e pretendem trabalhar o psicológico da equipe para que essa invencibilidade de Grenais não possa atrapalhar o time em campo? De que forma trabalhar essa invencibilidade em clássico? Lucas Bubbles, do GE. Globo. Lucas, assim, com muito respeito a ti, ao profissional que tu és, eu te diria assim, invencibilidade não entra em campo, não joga, né? Agora, eu queria também tranquilizar a torcida do Grêmio que não há nenhum problema psicológico no nosso elenco, na nossa equipe. Nossa equipe é muito madura, é uma equipe muito confiante, é uma equipe que sabe o que quer e trabalha para isso, né? A gente também tem que contextualizar todo esse ano que nós vivenciamos, né? Pelas situações de adversidade que vive o nosso país e todos os setores, inclusive o desporto também não é diferente, mas, vejam bem, eu vou fazer uma pequena reflexão, até em homenagem à tua pergunta. Quando iniciou a pandemia, qual foi o discurso da nossa diretoria
do nosso presidente, eu mesmo como vice-presidente, foi no sentido de que nós queríamos chegar com o Grêmio muito forte no final de 2020. O Grêmio chegou muito forte, o Grêmio é um clube que não se comprometeu nas suas finanças, é um clube que mantém o equilíbrio orçamentário e financeiro, é um clube que paga rigorosamente em dias todas as suas contas, e o Grêmio é tricampeão gaúcho, o Grêmio está na final da Copa do Brasil e nós continuamos muito vivos no Campeonato Brasileiro. Então esse é o estado de espírito do Grêmio, sem nenhum problema aqui de ordem emocional ou de ordem psicológica. Dr. Paulo, Renato citou tanto antes como depois do jogo a sequência de jogos Atlético Mineiro, Inter e Flamengo como um marco para as pretensões do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Vocês acreditam que depois do jogo contra o Flamengo, até pelo Rodrigo, a nossa projeção não existe. O ideal no mundo do futebol dela é ganhar. Se nós pudermos ganhar os 2 jogos, será maravilhoso e nós estaremos certamente na ponta de cima. Estaremos nos aproximando dos líderes do campeonato, né? Então, esse é o fato concreto. E se nós ultrapassarmos esses 2 jogos com pontuação importante, nós chegaremos no pós-jogo com o Flamengo, e respeitando todas as demais equipes, porque todas as 20 hoje jogam por algum objetivo, e a gente vê que cada um está jogando a sua alma, está jogando o seu destino, então a gente também tem consciência que os outros jogos não serão fáceis, mas nós continuaremos vivos. E aonde nós pudermos fazer, nesses 8 jogos que nós temos pela frente, jogos importantes com vitórias, nós vamos novamente estarmos, né? E aí pode ter alguns que acham que a gente é sonhador, né? Eu estou falando com a minha responsabilidade, com os pés no chão, de que nós vamos lutar até o último momento para estarmos credenciados a permanecer nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado e boa noite.